E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de sistema de equações lineares, uma parte que a gente usa muito na matemática, até na matemática básica. Dependendo da questão que a gente vai resolver, acaba formando um sistema linear. O que é um sistema linear? Bom, sistema linear é um conjunto de duas ou mais equações lineares, possuem as mesmas variáveis, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Se tu tem uma equação como essa daqui, ó, 2x mais y igual a 1, isso aqui é uma equação com duas variáveis. Agora aqui eu vou botar mais uma outra equação, x menos y igual a 2. Então eu tenho uma outra equação com as mesmas variáveis da de cima. E o valor é o mesmo em todas as equações do sistema. Bom, aí, gente, aqui só tem um modelo, né, de um sistema, ó. Aqui são as equações. Tá? Não se assustem com o tamanho desse sistema, mas é só a forma de apresentar, a forma algébrica ali mostrando o que é um sistema. Bom, qualquer solução comum a todas as equações que formam esse sistema, tipo esse daqui, ó, o método da adição. Como é que eu vou fazer o método da adição? Eu tenho esse exemplo, mas vou fazer esse aqui e depois a gente faz esse aqui que está aqui no nosso slide. Olha só, gente, esse aqui é um sistema que tem duas equações com duas variáveis. Como que eu resolvo? A gente pode resolver isso aqui de várias formas. A forma mais comum de resolver é o método da substituição. O que é o método da substituição? O método da substituição, a gente escolhe uma dessas equações, pode ser tanto a de cima quanto a de baixo, e escolhe isolar uma variável aqui. Vamos supor que eu tenha escolhido isolar a variável y, então a variável x. Então eu passo menos y para o lado de lá, vai ficar y mais 2. Tá? Então eu escolhi isolar a variável x, mas poderia isolar a y, tanto faz. Essa variável que eu substituí aqui, que eu isolei, eu vou substituir na de cima. Então por isso que o método é chamado método da substituição. Fazendo a substituição, eu tenho 2x mais y igual a 1. E aí, no lugar do x, eu vou substituir aquilo ali. Então, vai ficar 2, abro parênteses, y mais 2, fecho parênteses, mais y igual a 1. Notem que agora nós ficamos apenas com uma única variável. E agora é muito simples. Tu vai fazer aqui a multiplicação dentro do parênteses, vai dar 2y mais 4, somado com y, que é igual a quanto? Que é igual a 1. Bom, 2y mais y vai dar 3y. Esse 4 passa para o lado de lá, ele vai negativo, então vai ficar menos 4 mais 1, vai dar menos 3. E o 3 passa para cá dividindo, portanto, o valor do y tem que dar menos 1. Esse aqui é o valor do y. No momento que tu encontrou o valor do y, agora tu substitui nessa daqui, ó, naquela primeira, e aí eu vou saber o valor do x. Então, substituindo aqui, vai dar menos 1 mais 2, então vai dar mais 1. Está aqui a solução do nosso sistema. Então, esse aqui é um sistema com duas equações, duas variáveis, e eu estou fazendo aqui o método, qual que eu estou usando aqui? O método da substituição. Esse é o mais comum. Agora eu posso usar o método da adição. Aí é um outro processo que eu vou mostrar aqui para vocês. O método da substituição, então vou apagar aqui esse método que eu fiz da substituição e agora eu vou fazer o método da adição. Como é que eu faço o método da adição? Não esqueça que o resultado tem que dar o mesmo. Então a gente encontrou ali para o y menos 1, e para o x a gente encontrou mais 1. O método, gente, da adição, a gente soma as variáveis iguais e uma dessas variáveis tem que dar 0. Nesse aqui, o meu exemplo está muito fácil, porque ó, 2x mais x vai dar 3x, mais y menos y, 0. 1 mais 2, 3. X igual a quanto? X igual a 1. Notem que é muito mais fácil fazer, muito mais rápido. Agora tu pegaria o valor do x e substitui em qualquer uma daquelas equações ali de cima. E fazendo a substituição, pode ser nessa daqui, tu vai passar para o outro lado e aí tu vai descobrir o valor
do y, que tem que dar quanto? Tem que dar menos 1, que é o valor que a gente encontrou no outro sistema. É o mesmo sistema, tá? Então, por isso que aqui eu coloquei direto. Agora, qual que a gente vai escolher para resolver, gente? É questão de afinidade. Ou tu faz o método de substituição ou o método da adição. Eu vou mostrar um outro exemplo do método da adição, não tão rápido quanto esse que eu fiz. Particularmente, eu prefiro sempre esse método. Mas, por exemplo, ó, tu está resolvendo lá Tu está resolvendo um sistema e tu tem essa situação, 2x mais y igual a 5. E aqui tu tem 3x menos 2y igual a menos 1. Posso fazer, Bart, pelo método da substituição? Posso. Aí tu isola uma variável e substitui na outra. Agora, se tu for fazer o método da adição, notem que na hora de somar aqui, gente, se eu somar direto, 2x mais 3x vai dar quanto? Vai dar 5x. Se eu somar esse com esse, vai dar menos y. E 5 menos 1 vai dar 4. Vocês viram que eu não consegui zerar uma das variáveis? Então, a gente tem que arrumar isso daí. Como é que eu faço para arrumar? Escolhe uma dessas equações e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a primeira equação, toda ela por 2. Por que toda ela por 2? Porque aí vai ficar assim, ó, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes y, dá 2y. E 2 vezes 5 vai dar 10. Então, no momento que eu multipliquei toda ela por 2, não altera o resultado. E a de baixo, 3x menos 2y igual a menos 1, que eu copio. Agora eu já posso somar. 4x mais 3x vai nos dar 7x. 2y com menos 2y dá 0. E 10 menos 1 vai dar 9, portanto, o valor do x vai dar essa fração 9 divididos por 7. Esse é o resultado. Quero descobrir qual é o valor do y? Substitui aqui, ó, no sistema original. Aí pega, substitui ali o valor do x, isola o y. Esse aqui também é o método da adição, mas eu tive que arrumar ele. Se na hora tu for resolver e tu sentir dificuldade nesse daqui, gente, vai por aquele método que é o mais comum, que é o método da substituição. Mas aí tu tem esses exemplos aqui. Eu fiz um sistema, resolvi o método da substituição ou da adição. Esse aqui eu fiz pela adição e agora eu vou fazer esse que está aí no nosso monitor, aqui no nosso slide, um método da adição. Então, um outro exemplo ali, vamos pensar na solução daquele ali. Posso fazer o método da substituição? Posso, não existe uma regra. Tá? Aqui eu só coloquei método da adição para vocês exercitarem, gravarem, depois tentem vocês fazerem sozinhos. Mas vamos lá. O que eu tenho ali? Eu tenho 3x mais y igual a 12. E depois 5x menos 2y igual a menos 2. É o método da adição que eu tenho que fazer. Que consiste o método da adição? A gente somar as variáveis e tem que dar quanto? Uma delas tem que zerar. Se tu somar direto, não vai zerar. Então esse aqui é o mesmo esquema, gente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar as duas equações e ver qual o número que convém eu multiplicar para que depois na hora de somar ali vai dar 0. Então, novamente aqui nesse caso, ó, vou multiplicar por 2 lá em cima. Então vai dar 6x mais 2y igual a 24, tá? Multipliquei tudo por 2. E aqui, copia, 5x menos 2y igual a menos 2. Fazendo a soma disso aqui, o que nós teremos? 6x mais 5x, nós teremos 11x. Mais 2y com menos 2y, ó, zerou. E 24 menos 2 vai dar 22. X igual 22 divididos por 11, isso aqui vai dar 2. Esse é o valor do x. Tá, e agora? Como é que eu faço para descobrir o valor do y? Aí pega esse 2,
substitui aqui, ó, que a gente até pode fazer mentalmente, ó. Se tu botar 2 aqui, vai ficar 3 vezes 2, dá 6. Passo por outro lado, 12 menos 6, portanto, o valor do y vale 6. Então tá aqui. Esse seria o conjunto solução, que é a resposta do x e do y, x2 e y igual a 6. Tá, gente? Então essa é uma parte aí importante da matéria, que é a resolução de sistema, que a gente usa isso aqui, ó, em várias situações na matemática. Eu não vou resolver essa daqui, a solução do sistema, mas vou mostrar uma para vocês, que daqui a pouco pode aparecer na prova, principalmente na prova do Enem, aparecer questões que tu tem que resolver o sistema e aparecer dessa forma aqui. Por exemplo, tem uma questão que dizia assim, ó, uma pessoa resolveu 50 questões numa prova. Ela resolveu 50 questões numa prova. Para cada questão que ela acerta, ela ganha 3 pontos. Para cada questão que ela erra, ela perde 2 pontos. E ela totalizou 120 pontos na prova. A pergunta era, quantas questões ela acertou na prova? Só que não tinha o sistema que nem eu fiz aqui. Aqui eu estou mostrando o processo, como é que tu faz para calcular. Então, vejam o seguinte, ó, gente. Ele fez uma prova com 50 questões. Eu disse para cada questão que ele acerta, ele ganha 3 pontos. Para cada questão que ele erra, ele perde 2 pontos, mas ele totalizou 120 pontos. Barbado, ó. Vamos chamar as questões certas de x, as questões erradas de y. Então, certas mais erradas igual a 50 questões. Para cada questão que ele acertou, ele ganhou 3 pontos. 3 vezes x. Ah, mas por que 3 vezes x? Sim, eu não sei o número de questões certas. Então, para cada questão que ele acertou, 3 vezes x. E para cada questão que ele errou, perdeu 2 pontos. Mas mesmo assim, ele totalizou 120 pontos. Não caímos num sistema? Tá aí. Essa é uma questão, a gente, de prova, isso aqui já caiu no Enem, basta agora resolver o sistema. E tu tenta, vou fazer pelo método da substituição ou vou fazer pelo método da adição. Certo, gente? Então essa é a nossa aula aí de sistema de equações lineares e na próxima a gente vai continuar ainda falando aí, eu vou continuar falando para vocês sobre sistemas. Até a próxima.